livro, como o Ricardo falou, que eu escrevi, chama Genética. E como é que isso impacta nossas vidas, né? Esse é o livro, Escolhas que nossos avós não faziam. Tá? Então, quando a gente fala em testes genéticos, quem que deve ser testado? E todo mundo deve ter visto, né, chamou muita atenção na mídia, a história da Angelina Jolie, que se testou para os genes de BRCA1 e BRCA2, que são 2 genes que dão risco para câncer de mama. E a primeira pergunta, será que ela tinha indicação para se testar? E depois, a decisão dela de fazer uma retirada, né, dos seios, uma mastectomia preventiva e retirada de ovários. Será que a decisão dela foi acertada? Então, isso foi muito debatido na época, né? Então, quando a gente fala em testes genéticos, eu vou contar para vocês algumas situações que a gente enfrenta. O primeiro, quando a gente faz um diagnóstico de uma doença genética e o aconselhamento genético da família. Vou contar um pouco para vocês de novos métodos de diagnóstico pré-natal, seleção de embriões, testes genéticos populacionais, o sequenciamento genômico de última geração, o que está sendo feito agora, e, finalmente, manipulação de genes. Bom, então, o uso de testes genéticos no aconselhamento genético. A primeira coisa, a gente usa muito para diagnóstico. Então, você tem uma família que tem uma doença genética, um filho, um membro da família, e hoje você usa, então, os testes genéticos para diagnóstico, e cada vez a gente consegue melhorar a precisão do diagnóstico com os testes genéticos. Uma vez feito o diagnóstico, a gente olha naquela família se existe risco para outros filhos com o mesmo problema. Então, a gente identifica e oferece exames para os casais em risco. Tá? E quando eu falo que a gente oferece, não é obrigação para ninguém de se testar. A gente diz, olha, se você quiser, você pode ser testado. A gente oferece também diagnóstico pré-natal, diagnóstico pré-implantação e orientação de pacientes e familiares. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. E é muito importante deixar claro que, apesar da gente falar de aconselhamento genético, o geneticista não aconselha. As decisões são unicamente dos casais. Então, a nossa preocupação é informar, que as pessoas entendam exatamente o que está acontecendo. E depois, então, o casal decide o que vai fazer com aquela informação. Bom, então, para diagnóstico, quando a pessoa tem uma doença genética, é muito importante, hoje, a gente oferecer esses testes melhora muito, como eu falei, a precisão do diagnóstico. Mas as questões éticas começam quando a gente faz teste genético em pessoas que são clinicamente normais. E aí eu vou dar exemplo de algumas situações. A primeira são pessoas que têm risco de ter prole com doença genética, mas a pessoa mesmo nunca vai ter a doença. A segunda situação são pessoas que têm um risco de 50% de vir a manifestar uma doença de início tardio, ainda sem tratamento, e, além disso, de ter filhos afetados, prole afetada. E a terceira são consulentes que têm risco aumentado de vir a manifestação de doenças de início tardio, que podem ou não ter tratamento. E vamos ver exemplos de cada uma dessas coisas. Nós temos inúmeras doenças onde a pessoa é absolutamente normal, até 40, 50, 60 anos, mas ela já nasceu com uma mutação que vai determinar que ela vai ter aquela doença. Tá? Mas você já pode detectar no recém-nascido que ele tem a mutação, apesar dele só manifestar muito mais tarde. Bom, então vamos ver o primeiro exemplo de um consulente tem risco de ter prole com doenças genéticas, nunca serão afetados. E a minha pergunta é, até onde vai a nossa responsabilidade e o nosso direito de interferir? Tá? Então, um exemplo, um casal que tem uma criança com uma síndrome que a gente chama de Prader-Willi. É uma síndrome onde a criança tem uma compulsão para comer, ela desenvolve uma obesidade mórbida e, com 10 anos, a criança está com 150 quilos. E se não tratar, e é muito difícil tratar, elas acabam morrendo por causa da obesidade. Bom, essa doença, em geral, é causada por mutação nova. Então, é uma mutação que aconteceu naquela criança e não é herdada. Mas, quando é herdada, vem do pai. Tá? Então, a gente tinha um casal que tinha uma menina
com essa síndrome. E o que é que a gente faz na prática? Quando você fala com o casal logo na primeira consulta, a gente diz, olha, pode ter sido herdado, e se foi herdado, pode ter sido do pai, da mãe ou dos dois. E é muito comum o casal já se sentir culpado antes de saber o resultado, porque passou uma coisa ruim para o filho. Tá? E nesse caso em particular, esse pai era muito ligado na filha, e quando a gente falou, mesmo antes dele saber o resultado, que se fosse herdado era de origem paterna, ele já começou a se sentir péssimo, para ser alguma coisa muito ruim para minha filha. Bom, mas, então, o que nós fizemos? Coletamos o sangue, o DNA do pai, da mãe e da criança. Para quê? Para ver se o diagnóstico estava correto e, se tivesse sido herdado, se havia risco de recorrência para outros filhos. E o que a gente descobriu? Por exemplo, que aquele pai não era o pai da criança, o pai era outro. Tá? E aí, a minha questão é, devemos contar? É 10%, geralmente. É, de 3% a 10%. Os homens sempre ficam chocados quando a gente mostra esses números. Bom, e aí eu me lembro, me mandaram um cartoon que dizia o Obama, né, quando aconteceu toda aquela coisa de invasão de internet na Alemanha, e o menino diz, meu pai disse que você espiona a nossa vida para o Obama. E o Obama responde, ele não é seu pai. Bom, uma outra situação, uma moça de muito bom nível científico, o pai dela tinha hemofilia, então ela sabia que se o pai tinha hemofilia, ela era uma portadora do gene e, portanto, tinha um risco de 50% de ter uma criança com hemofilia. E ela era ligadíssima no pai, adorava aquele pai e disse, se a criança tivesse, o feto que eu estou gerando tiver o gene da hemofilia, eu quero interromper a gestação, porque eu adoro meu pai, eu não quero ter uma criança que passe o que ele está passando. E aí aconteceu novamente a gente coletar o DNA de todo mundo e descobrir que aquele pai não era o pai biológico dela. Tá? O que isso significa? Que significava na ocasião é que ela não tinha risco nenhum de ter filho com hemofilia, tá? E o exame era desnecessário. A questão, novamente, que se colocava é, se a gente contava, tinha risco de desestruturar toda uma família. Ela era extremamente apegada ao pai e não sabia dessa possibilidade. Ou então, a alternativa era fazer um exame invasivo e desnecessário. Então, o que a gente faz numa situação como essa? Tá? O que vocês fariam? Existe um princípio de confidencialidade no aconselhamento genético e que a gente pergunta o quê? Ele protege os direitos da criança, a estrutura do casamento? E se o suposto pai não quiser mais ter filhos por conta disso? E se ele descobrir mais tarde? E se o pai biológico tiver risco? Né? Se a gente não contar, a gente não pode ser processado por omissão? Qual é a opinião dos juristas? Então, eu contei essas histórias num congresso de bioética, onde só tinham juristas, e você sabe o que eles me responderam? Que eu podia ser processada nas duas situações, se contasse ou se não contasse. Tá? Não existe jurisprudência a respeito disso. Né? E, como o Ricardo lembrou, a incidência de falsa paternidade pode chegar a 10%. Tá? Então, não são situações raras. Bom, a outra possibilidade, será que a gente pode alterar o consentimento informado? Então, quando a pessoa vem fazer um teste genético, ela assina um consentimento do que vai ser feito. Será que a gente deveria colocar no consentimento? Você está sendo submetido a um teste genético para confirmar o diagnóstico do seu filho e saber se existe risco de repetição para a futura prole. Entretanto, esse teste também pode revelar uma falsa paternidade. Em caso positivo, você quer saber? Ou você só quer saber se essa informação interferir no risco de que você venha a ter descendentes afetados? Isso não existe. Eu estou discutindo com vocês se vale a pena a gente alterar. Bom, a outra questão é que a gente viveu, eu pergunto se a gente deve denunciar ou não. Tá? Então, em fevereiro de 2011, o Lancet, que é uma revista inglesa de muito prestígio,
escreveu um artigo dizendo que os novos testes genéticos estão revelando que alguns casos de crianças com malformações genéticas ou alterações intelectuais ou de desenvolvimento são fruto de relação incestuosa. E os geneticistas devem denunciar, principalmente quando a mãe for menor de idade. Aí eu me lembrei de um caso que a gente acompanhou, que era o seguinte: era uma menina de 15 anos que estava grávida e ela tinha 2 irmãos com distrofia de Duchenne, que é uma doença bastante grave. Então, ela veio fazer o teste genético, porque ela disse: se eu tiver o risco de ter filho com distrofia de Duchenne, o risco era 50%, eu vou interromper a gestação. Então, Coisinha. As pessoas talvez não saibam. O quadradinho é o homem e o redondo é a mulher. Isso. Tá? E o quadradinho branco é porque a criança ela tinha os irmãos com a doença. E a bolinha aqui dentro é porque ela era portadora do gene que causa a doença. Então, ela tinha um risco, a mulher não tem a doença, mas tem um risco de 50% de ter filhos com esse problema. Tá? E aí, então, a menina de 15 anos e o namoradinho não estava junto. Ela veio sozinha, com pai, mãe e os irmãos. Bom, aí era uma família muito simples, do interior, e aí ela veio com uma assistente social, e a assistente social disse: olha, eu queria falar em particular com você. Eu falei: pois não. Ela entrou na minha sala e disse: existe um zum na cidade, segundo o qual o pai dessa criança que ela está gerando não é o namoradinho dela, mas é do próprio pai biológico dela. Tá? E vocês têm jeito de testar isso? E aí a gente ficou numa maior saia justa. A gente tinha DNA de todo mundo, era muito fácil testar, mas não era isso que ela tinha nos pedido. E eu pensei: bom, se ela tiver herdado o gene da distrofia, eu vou dizer para ela: teu filho vai ter distrofia, o feto tem distrofia, e aí eu não tinha que me meter na outra questão. Mas aconteceu que o feto era do sexo masculino e não tinha herdado o gene da distrofia. Então, sobrava o risco do incesto. Né? E aí, qual era a nossa preocupação? Que, nesse caso, ela tinha um risco de 50% de ter, então, um menino com distrofia, que a gente sabia que ela não tinha, mais o risco do incesto. E que é de 50% também de ter uma criança com uma malformação. Então, a grande dúvida é: será que a gente devia testar se houve a relação incestuosa, sabendo que existia esse risco de 50% dela ter uma criança com outros problemas? Tá? De novo, então, eu coloco essa questão para vocês. Eu não vou responder, vocês podem pensar o que vocês fariam no meu lugar. Tá? Testes preditivos. Então, a gente, como eu falei, existem várias doenças onde a pessoa tem um risco de 50% de vir a manifestar doenças de início tardio, ainda sem tratamento, e, além disso, de vir a ter prole afetada. Eu não sei se alguém de vocês viu aquele filme da Alice, Para Sempre Alice. Então, ela tinha uma forma de doença de Alzheimer, que é raro. A maioria dos casos de doença de Alzheimer não são hereditários, mas ela tinha uma forma hereditária. Então, quando ela se testou, ela não tinha sintomas, ou muito poucos, mas sabia que ia desenvolver. E no momento que acharam a mutação nela, sabia que os filhos também tinham risco de herdar a mutação. Então, essas são as situações mais difíceis. Né? E aqui só um exemplo de algumas doenças onde a pessoa, como eu falei, é absolutamente normal até uma certa idade, e depois começa a apresentar os sintomas, e são sintomas geralmente muito graves e que levam à morte. Né? Bom, então a gente pensa muito em cada um dessas situações. Né? Então, quando são doenças sem tratamento, existe um consenso internacional de não se testar crianças sintomáticas para doença de início tardio ainda sem tratamento. Então, quando esses testes começaram a ser inventados, os pais que sabiam que o pai ou a mãe tinha doença, eles traziam seus filhos e diziam: meu filho herdou a mutação. E aí se decidiu que não se testavam as crianças. Por que a gente não testava? Porque no momento que você testa uma criança, você está tirando dela o direito de decidir, quando ela tiver 20 anos, se ela quer ou não ser testada.
E tem muitos jovens que dizem, eu não quero saber. Eu quero viver minha vida. Se eu tiver a mutação, paciência, mas eu não quero saber. Isso, exatamente. Uma das filhas não quis ser testada. Isso mesmo. Bom, a grande questão são adultos em idade reprodutiva que nos procuram e dizem, bom, mas eu vou ter filho, deixar de ter filho em função do teste. E aí a gente discute caso a caso, né? Então, aqui um outro exemplo, que a gente também ficou numa maior dúvida se devia testar ou não testar. A situação era o seguinte, era uma senhora que tinha uma forma de ataxia espinocerebelar, são dezenas de genes que podem dar essa doença, então a pessoa começa, se tem a doença, a ter movimentos descoordenados e depois vai perdendo a movimentação, vai perdendo a fala e é uma doença e acaba tendo insuficiência respiratória e acaba morrendo por causa disso. Então, a mãe tinha a doença e ela tinha 3 filhas, que na época tinham 30, 28 e 25 anos, e as 3 vieram nos procurar para saber se elas tinham ou não herdado a mutação. Só que, naquela época, em 2000, a gente não conseguiu descobrir que mutação a mãe tinha, porque existem dezenas de genes diferentes. Então, a gente não pôde testar as filhas, porque não sabia que mutação elas tinham. Mas o que a gente faz de rotina, quando acontece uma coisa dessas, a gente pergunta para a pessoa, olha, nós vamos coletar o teu DNA e assim que vão aparecendo testes novos, a gente pode ir testando. Vocês consentem com isso? Ou vocês preferem, toda vez que tem um teste novo, a gente chama vocês de novo, faz uma nova coleta de sangue? Não, todo mundo prefere que a gente guarde o sangue e conforme vai aparecendo testes novos, a gente vai testando. Bom, e aí o que aconteceu com essa família? Em 2010 elas voltaram e as 2 mais velhas já estavam assim, muito afetadas, muito comprometidas. Aí testamos e aí a gente conseguiu descobrir qual era a mutação que tinha nessa família. Só que a mais nova, que ainda não tinha sinal nenhum, risco de 50% para cada uma dessas filhas, né? Ela disse, agora eu não tenho mais coragem de ser testada. Depois que eu vi o que aconteceu com as minhas irmãs, eu não tenho mais coragem de ser testada. Por outro lado, eu quero muito ter um filho. Então, eu estou na fila para receber uma doação de óvulo, porque aí eu posso ter um filho e não ter risco de transmitir. Só que está muito difícil conseguir doação de óvulo, enfim, mas meu medo de saber que eu tenho a mutação é tão grande que eu prefiro passar por isso. E aí a gente pensou, o DNA, ela não sabia, mas a gente tinha o DNA dela de 10 anos antes. E ela tinha aceitado naquela época que se a gente fosse achando novos genes, a gente poderia testá-la. Então, a grande questão era, e se de repente ela não tivesse a mutação? Né? Deixar ela passar por tudo isso, de doação de óvulo, toda dificuldade, sendo que poderia ser que ela não tinha mutação e não teria que passar por isso. E aí, depois de muita discussão, a gente decidiu que ia testar, e testamos, e ela não tinha mutação. Então, foi... Mas era uma questão ética muito importante, para você pensar. Se tivesse, a gente ia deixar ela ficar na fila da doação de óvulo. Não ia contar nada. Não é? Olha, só para vocês terem uma ideia, ela veio com o marido, ela não era de São Paulo. Quando a gente contou para ela, o marido olhou para mim e disse assim, vocês têm motel aqui na cidade universidade? Não, mas tem o bosque da biologia. Bom, e a terceira situação são consulentes que têm risco aumentado de vir a manifestar doença de início tardio ainda sem tratamento. E a grande questão é, será que a gente quer saber? O exemplo que eu sempre dou é a doença de Alzheimer, que todos nós estamos em risco. Né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Quem gostaria de saber se tem a mutação para a doença de Alzheimer? Olha, bastante gente, né? Eu fiz essa pergunta faço essa discussão com meus alunos da medicina,
tinha uns 20 que disseram que queriam ser testados. E eu falei, maravilha, nós estamos testando no nosso laboratório. Vocês estão todos convidados. Adivinha que... Ninguém, não foi nenhum. Mas Alzheimer não é uma doença que, eventualmente, boa parte da população vai ter chegando na idade? Sim, mas é diferente você ter aos 90 anos ou ter precocemente, né? E o que eu acho, na minha opinião, eu não quero saber, né? Que é ruim saber é que todos nós esquecemos coisas o tempo todo, né? E a sorte minha é que eu estou sempre com jovens, com meus alunos, eles esquecem mais do que eu. Então, bom, então, se você sabe que tem uma mutação que vai te predispor, no momento que você começa a esquecer, você vai dizer, pronto, já começou a doença. Né? Bom, mas, obviamente, todo mundo tem a possibilidade de querer se testar, né? Mas, só para vocês saberem, as formas mais comuns de doença de Alzheimer, não existe um gene que predispõe. Existem um risco aumentado, mas não é um gene de predisposição, como no caso do filme, são formas muito raras que são hereditárias. Bom, a questão é, será que as companhias de seguro-saúde, nossos empregadores, poderão exigir testes preditivos para doença de início tardio sem tratamento ou de tratamento muito oneroso? Então, só para vocês verem que isso não é loucura da minha cabeça, na Grã-Bretanha, em outubro de 2000, eles autorizaram empresas a exigir testes genéticos de clientes que tinham parentes com doença de Huntington, que é uma dessas doenças de início tardio. E dizia, ou você faz o teste, ou a gente não faz a cobertura do seguro. Bom, nos Estados Unidos foi proibido e no Brasil acho que não tem legislação a respeito. Bom, vamos passar para características normais, né? Mais questões. Então, existem várias características de personalidade e que foram feitas em estudos de gêmeos, mostrando que responsabilidade, simpatia, liderança, timidez, ansiedade, personalidade neurótica tem um componente genético que pode chegar a 50%. Alcoolismo. Tanto estudo de gêmeos e de filhos adotivos como em modelos animais mostram que existe um componente genético importante em alcoolismo. Gente que gosta de vodka, por exemplo. Otimismo. Então, esse é um trabalho interessante. Existe um gene transportador da serotonina no cérebro, e que você pode ter uma forma que a gente chama de um alelo longo e um alelo curto. Todo mundo pode ter esses dois alelos, né? E se mostrou que quem tem dois alelos longos seria mais otimista. Quem tem um curto e um longo seria mais pessimista. E quem tem dois curtos seria associado à depressão. Bom, aí teve um trabalho que foi feito na Inglaterra, foi publicado em 2009, com 97 indivíduos. E aí o que eles viram? Que 16% desses indivíduos teriam os dois alelos longos, ou seja, seriam geneticamente predispostos a serem mais otimistas. Tá? E aí, quando eu vi esse trabalho, eu me lembrei que a gente tinha testado esse gene na nossa população. O que vocês acham que eu encontrei? Como é que vocês acham que a população brasileira... O brasileiro é mais otimista. É mais otimista? Geneticamente mais otimista? Não? Então veja o que foi o resultado. Então a pergunta é, somos felizes por causa do sol, futebol e carnaval ou por causa dos nossos genes? Então a gente tinha testado quase 200 indivíduos e 40% tinham gene do otimismo. Como é que a gente explica isso? Não sei, mas a minha hipótese é que quem veio para o Brasil na época do Cabral devia ser muito otimista, né? Bom, mas, de qualquer maneira, são 2,5 vezes mais que os ingleses. Né? Bom, e como é que essa informação poderia ser usada? A gente vai dizer, seu filho vai ter olhos azuis, cabelo escuro e tem mau humor, ou ser gordo, pouco inteligente, mas muito bem-humorado. Será que se a gente conseguir identificar os genes do otimismo,
a gente vai poder atuar nos neurotransmissores responsáveis, aumentar o otimismo, melhorar o mau humor, criar a pílula da felicidade? Ou será que a gente vai ter mais compreensão para aqueles que são geneticamente infelizes? Então, todo mundo entende que um amigo tem diabetes, precisa tomar insulina, mas ninguém tem paciência para aquelas pessoas que estão sempre de bom humor, sempre chutando o balde, né? Será que se a gente soubesse que essas pessoas precisam de um pouco mais de serotonina, a gente não teria mais compreensão para essas pessoas? Será que as escolas ou empregadores terão direito de pedir teste genético para medir nossos genes de inteligência ou burrice, propensão ao vício, personalidade, otimismo, suscetibilidade a doenças? Tendência, pois é. Tendência criminal? Será que a gente pode impedir? Então, na realidade, a informação contida no nosso DNA é muito mais acessível do que se pensa, né? E não sei se vocês lembram, os mais velhos talvez lembram, a história do Pedrinho. Então, o Pedrinho foi um menino que foi sequestrado por uma mulher que vivia em Goiânia, foi sequestrado na maternidade e ele, então, quando fez o teste, viu que não era filho daquela mãe biológica, ele voltou para os pais biológicos. E, naquela época, se desconfiou que a Roberta, que era irmã do Pedrinho, e tinha 23 anos, também poderia ter sido sequestrado por aquela mãe. Só que ela disse, eu não quero saber, me deixe em paz, eu me dou muito bem com essa mulher, não quero saber se ela é minha mãe biológica ou não. Só que ela foi para a delegacia, fumou um cigarrinho, pegaram a pituca do cigarro e descobriram que ela não era filha daquela mãe que tinha criado ela. Seria mais um motivo porque a gente não deve fumar, né? A questão é, ético ou não ético? E o direito dela de não querer saber. Então, na época, eu li a respeito, e um dos juristas disse, saliva de Roberta deixada no cigarro já não me pertencia. Esse DNA é uma prova absolutamente lícita. E o outro disse, não houve afronta de nenhum direito individual, não há ilegalidade. Então, é outra questão. Será que é ético usar material descartado de bancos de DNA para obter informações, para estudar nosso genoma? Sem o nosso conhecimento? E em que situações? E aí teve uma outra coisa muito interessante de uso de DNA descartado. Então, é uma artista americana que constrói rostos anônimos a partir de DNA descartado na rua em ponta de cigarro, chiclete e cabelo. Então, ela pega essas pontas de cigarro, extrai o DNA e depois, com programas de base de dados do genoma humano, ela não consegue determinar a idade, mas ela consegue determinar umas 50 características como ancestralidade, sexo, cor de olhos, morfologia facial, tendência à proposidade, distância entre os olhos, e a partir daí, com programas de computador, ela consegue desenhar as pessoas, né? E esses são alguns dos rostos que ela mostra que ela desenhou a partir desses dados de DNA descartado. E aí ela desenhou, a partir daí, o autorretrato dela, a partir do próprio DNA, só para ver quanto que era semelhante o que ela tinha desenhado e o rosto dela. Porque ela disse assim, essas pessoas eu não conheço, eu não sei se eu estou fazendo um autorretrato fidedigno, mas aqui vocês podem ver o que ela desenhou e o rosto dela. Bom. E aí uma outra questão, DNA em comprovação de paternidade. Se um suspeito recusa-se a fornecer uma amostra, ele é considerado pai. Mas, em crimes, o suspeito pode recusar-se a fornecer provas a serem usadas contra ele, né? E aí eu pergunto, será que a recusa não devia ser considerada como um indício de culpa? Será que DNA descartado pode ser usado como prova? Então, aqui no Brasil, não. Nos Estados Unidos, pode. Então, é uma outra questão para se discutir com os juristas. E aí foi aprovado que se o suspeito for condenado, aí a coleta de DNA será obrigatória. Ora, depois que já foi condenado, não precisa mais, né? Uma outra questão muito interessante é a fertilização assistida e seleção de embriões.
Tá? Qual é o limite? Então, o que se faz para selecionar embriões é o que a gente chama de diagnóstico pré-implantação. Como é que você faz isso? Então, um casal que tem um risco para ter uma doença genética, você faz uma fertilização assistida e quando você tem um embrião de 8 células, você pode tirar uma célula e saber se aquele embrião herdou aquela mutação para aquela doença. E, obviamente, aí você só vai implantar os embriões que não têm a doença, né? Então, para doenças graves, tem sido uma opção para muitos casais fazerem essa tecnologia, que não é simples, mas é possível. Tá? Mas a primeira ética que se coloca é para doença de início tardio, para casos, por exemplo, de câncer hereditário. Tá? Então, houve todo um debate ético na Inglaterra de um casal que escolheu selecionar embrião para evitar o risco de câncer hereditário nos filhos. Outra questão ética são o que a gente chama de irmãos salvadores. Então, você usa essa técnica para selecionar irmãos compatíveis para doação de célula-tronco, de sangue ou de cordão ou medula óssea para curar doença hematológica. Então, um casal que tem, por exemplo, uma criança com leucemia, não tem doador compatível, eles dizem, nós vamos ter mais um filho para doar sangue do cordão para nosso filho. Só que eles dizem, bom, mas a gente não quer arriscar, então nós vamos fazer um diagnóstico pré-implantação para ter certeza que a criança que a gente vai gerar vai ser compatível. Né? No caso de leucemia, anemia, talassemias, várias doenças, isso é possível. Aí a questão que se coloca é como se sente a pessoa que foi gerada para salvar um irmão. Me perguntaram isso, como é que eu falei, olha, eu posso falar por mim, eu me sentiria ótima, porque está cheio de gente que nasce, vive e morre e não faz nada de útil na vida, né? Pelo menos eu saberia que eu salvei alguém, né? Bom, diagnóstico para implantação para escolha de sexo sem risco genético. Tá? Então, é proibido nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil também não tenho certeza se tem legislação. Na China e na Índia seria super bem aceito. Em Israel, eles só permitem se um casal teve 4 filhos ou 4 filhas, no 5º eles permitem que faça. Tá? Mas o interessante é, se pudesse escolher, o que mostraram as entrevistas. Então, eles entrevistaram na Inglaterra 2.300 casais e perguntaram, se você pudesse escolher o sexo do seu filho, o que você ia preferir? Um grupo disse, eu prefiro um menino, um segundo grupo disse, eu prefiro uma menina, e um terceiro grupo disse, tanto faz. E aí, o que mostraram os resultados? Que, se eles pudessem escolher, não haveria, o número de meninos e meninas seria equivalente. Não haveria as distorções que aconteceram na China e na Índia. Na Alemanha aconteceu a mesma coisa. E no Japão, o que vocês acham? Qual seria a preferência? Homens. Pois é, há 25 anos era uma preferência nítida por meninos. Em 99, 75% que declararam preferir meninas. Porque a pressão social é tão intensa no Japão, que, em relação ao sexo masculino, que os casais estão preferindo ter meninas. Bom, aí eu fiz uma enquete rapidinha na Veja, um tempo atrás, com 1.600 pessoas, e perguntando se você pudesse ter um só descendente, o que escolheria? Quais foram as respostas? 37% eram meninos, 32% meninas e 31% é indiferente. Mas é uma coisa pequena, né? E provavelmente em diferentes regiões do Brasil o resultado poderia ser bem diferente. Bom, mas o que é mais chocante é que pais surdos querem selecionar só embriões com mutação para surdez. Eles descartam os embriões com a audição normal. Eles só querem ter filhos surdos. Quais são os argumentos? Eles têm uma comunicação muito melhor com os filhos. Eles dizem que a surdez não é um defeito, mas uma cultura linguística a ser preservada. Seus filhos têm o direito ao silêncio. Tá? Complicado, né? Pais acondroplásicos, aqueles que têm nanismo, também querem selecionar filhos acondroplásicos com argumentos semelhantes. A nossa casa é tudo para baixinho, se tiver um alto, a gente não vai nem caber na casa. Então, eles só querem ter filhos com nanismo. E aí teve um livro desse Ronald Green,
que começou a questionar e se houver seleções de embriões com outras características, chamam babies by design, bebês desenhados. Por exemplo, embriões com habilidade para esportes, selecionar para beleza ou outras características, né? Segundo James Watson, famoso do DNA da dupla hélice, burrice é uma doença genética. Bom, aí eu me pergunto, será que o Einstein teria sido selecionado? Bom, e aí, em 2015, começa a se discutir muito, porque existem agora novas tecnologias de engenharia genética que ainda estão no começo, mas eles vão permitir não só selecionar, mas alterar genes. Eles falam de editar genes. Bom, isso é importantíssimo para doenças genéticas, se a gente puder alterar um gene. Mas, de novo, quais serão os limites, né? Então, claro, você vai querer uma criança com visão perfeita, músculos de atleta, sem risco de calvície, obesidade, QI elevado, sem risco para Alzheimer, câncer ou derrame. Esse bebezinho é meu netinho. É a volta da eugenia? É. Então, eu me pergunto sempre, todo mundo já ouviu um adolescente bravo e dizer, eu não pedi para nascer, né? E quais vão ser as queixas dos bebês desenhados? Eu não queria ser menina, eu não queria ter olhos azuis, eu queria ser mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordo, mais inteligente. Eu não queria ser esportista, eu queria ser músico. E assim vai, né? Então, qual vai ser a expectativa desses pais em relação a esses bebês desenhados, né? Bom, outra coisa que também está acontecendo são os testes genéticos populacionais. Então, existe uma companhia importante, chamada 23andMe, que é da Google, e eles oferecem testes para algumas características. Você pode tirar o saliva, mandar para eles, eles fazem uma porção de testes, tá? O que é testado? Então, alguns exemplos. Tendência para engordar com alimentos gordurosos. Sensibilidade para sentir gosto amargo. Síndrome das pernas inquietas, aquela pessoa que fica balançando a perna o tempo todo. Tipo de cera do ouvido, úmida ou seca. Eu acho que isso é para escolher o cotonete, né? Agora, essa é a mais ridícula de todas. Sentir mau cheiro na urina depois de comer aspargos. Nunca soube que isso era genético. Bom, aí eu preciso de testes para saber. Aí tem um outro que diz que a criança vai ter um aumento de QI com a amamentação materna se ela tiver um determinado gene, que tem a ver com o metabolismo de ácidos graxos presentes no leite materno. E só vai ter um aumento de QI se for amamentado por 9 meses. A minha questão é, e se for amamentado por menos tempo? Qual vai ser o ganho de QI? Se ele tiver o gene e descobrir que não foi amamentado, ele vai responsabilizar a mãe? Ou se o filho não tiver o gene, você vai perder tempo amamentando ele? Bom, e uma outra coisa interessante que essa mesma companhia, antes ela testava para risco para doenças de herança complexa. Agora eles foram proibidos, mas alguns anos atrás eles testavam. Então, risco são doenças, por exemplo, hipertensão, risco para doença cardíaca, onde depende dos teus genes e depende do ambiente. Tá? Então, qual é o impacto desses testes oferecidos por companhias particulares? Então, diabetes é uma dessas, doença cardíaca, hipertensão, alguns tipos de câncer, obesidade. E essa revista, New England Journal of Medicine, ela fez uma enquete com pessoas que tinham se submetido a esse teste para saber qual tinha sido o impacto no comportamento deles. Tá? Foram ver se eles tinham feito mudanças de hábitos alimentares, mais exercício físico, se tinham aumentado o nível de ansiedade. E o que eles viram? Que em 90% das pessoas não houve mudança nenhuma de hábito. Então, fez o teste, descobriu e não mudou nada, né? E aí eu pergunto, o que difere a recomendação para aqueles com risco aumentado e aqueles que não teriam risco aumentado? Né? Todo mundo tem que ter, a gente sabe, uma alimentação saudável, fazer esporte, independentemente de ter ou não os genes. Então, tem muito comércio aí também com interesse de fazer esses testes, né? E aí agora nós temos esses testes de última geração, que são o sequenciamento do genoma, né? Então, no caso da Angelina Jolie, ela foi fazer uma análise para diagnóstico de câncer, porque ela tinha uma história familiar, a mãe dela, a tia e a avó tinham morrido de câncer de mama. Então, estava indicado ela fazer o teste. Mas o que acontece se você procura uma mutação para uma doença e acha outra?
Tá? Então, eu tenho uma criança, por exemplo, que tem um problema muscular, e eu vou olhar agora, com esse sequenciamento de última geração, a gente consegue enxergar todos os genes numa reação só. E eu descubro que ela tem uma mutação por câncer de mama, que não tem nada a ver com o problema muscular dela. Tá? A gente conta ou não conta. Então, isso está sendo muito discutido, e saiu um artigo em 2013 dizendo que os laboratórios têm a obrigação de divulgar achados acidentais clinicamente benéficos. Tá? E aí eu me pergunto, como é que a gente classifica o que é clinicamente benéfico? Tá? Pois é. A gente deve contar quando é nossa responsabilidade? E características normais. O que está acontecendo na China? Então, na China, eles estão fazendo tecnologia de sequenciamento de última geração e estão procurando os genes da inteligência. Então, eles estão sequenciando o DNA de pessoas que têm um QI acima de 130. Porque querem, então, teoricamente, achar os genes da inteligência. Tá? E teve um vídeo muito interessante dessa holandesa discutindo todos esses aspectos éticos. Tá? E é uma coisa que está acontecendo agora, não é ficção. Eles estão realmente sequenciando. Se vão achar, são outros 500, mas eles estão fazendo isso. Bom, a inteligência tem uma herança multifatorial. Então, tem um componente genético, mas o ambiente a gente sabe que tem um papel muito importante. Né? Como é que a gente vai avaliar a contribuição ambiental, educacional? Como essa informação será usada? Né? Será que vão se desenvolver drogas para aumentar a inteligência? E caso seja, quem teria acesso a essas drogas? Né? Será que vai haver uma discriminação contra aqueles com menos genes de inteligência? Então, eu fico imaginando, você vai dizer, seu filho precisa de pelo menos 10 genes de QI para ser aceito nessa escola, ou para ser aceito nesse emprego. A empresa está selecionando candidatos para cargo importante, candidatos precisam ser jovens, ter boa aparência e ter ao menos 15 genes de QI. Então, vocês podem imaginar, né, o que vai poder acontecer se realmente se acharem esses genes. Eu não acredito que vão, mas se acharem. Né? Será que vai haver maior controle da população no futuro? Uma reprodução preferencial de pessoas com maior QI? Será que o filme Gattaca está se tornando realidade? Né? E aí, eu me lembrei de uma experiência que foi feita na vida real, muito interessante, de um indivíduo americano chamado Robert Graham. Né? Aí a foto dele. Ele era um milionário americano que, em 80, quando ele já estava com 74 anos, ele fundou um banco de espermas de ganhadores de prêmio Nobel. E ele achava que o mundo estava cheio de idiotas, que precisava de mais pessoas inteligentes. Tá? Isso era o argumento dele. Bom, ele não conseguiu fazer o espermas de ganhadores de prêmio Nobel, mas ele conseguiu espermas de pessoas muito bem-sucedidas na vida, de inteligência teoricamente superior. Né? Qual foi o resultado dessa experiência? Então, o banco fechou em 99, 2 anos depois da sua morte, e eu sempre me perguntei o que aconteceu com esses filhos dos prêmios Nobel, qual a expectativa dos pais sobre essas crianças. Como esses jovens se sentem ao saber que herdaram DNA prêmio Nobel. Né? E aí foi escrito um livro a respeito, por esse autor, David Plotz, que ele chamou A Fábrica de Gênios, Genius Factory. Ele descobriu que 215 crianças foram inseminadas com espermas do banco e ele conseguiu recontactar 30. O que ele descobriu? Que algumas são muito inteligentes, 3 têm talento para música ou dança, 1 tem autismo, 1 tem uma doença muscular degenerativa, que ele não fala o que é, mas vários estão abaixo da média. Aí eu me pergunto, isso é diferente da média da população? E aí ele foca em alguns casos. Esse menino, Doron Blake, diz que aprendeu computação aos 2 anos, ele lia Hamlet aos 5, tem um QI de 180. E há mães que ganham muito dinheiro fazendo publicidade com ele. Né? Qual foi o seu depoimento aos 18 anos? Ele diz assim, a ideia de fabricar gênios foi cretina. O fato de eu ter um QI alto não me torna mais feliz ou melhor. Há uma enorme expectativa em torno de mim e eu não fiz nada de especial. Não acho que ser inteligente é que faz ser uma pessoa, que faz a diferença ser criada por uma família que te ama, sem pressões ou expectativas. E se eu tivesse um QI de 100 e não 180, isso não faria nenhuma diferença na minha vida.
Então, a revolução genômica está mostrando que quando aprendi todas as respostas, mudaram todas as perguntas, né? E a questão que eu deixo para você, será que a gente vai ter sabedoria para lidar com o conhecimento do nosso genoma? Muito obrigada. Eu teria, na verdade, algumas colocações a fazer, né? Mas eu achei que talvez uma maneira de começá-las era, se vocês me permitissem, ler um pequeno texto de uma questão ligado um pouco a esse universo que havia me chamado muita atenção, né? E que era sobre um neurocientista norte-americano chamado James Fallon, né? Que, a princípio, ele estaria envolvido em pesquisas sobre as relações entre padrões anatômicos do cérebro de psicopatas e comportamento criminoso. E a sua hipótese era de que existiam distinções anatômicas sensíveis entre criminosos violentos e pessoas normais. Imbuído da certeza, então, de que, de uma certa maneira, anatomia no sentido mais forte do termo é o destino, Fallon tentou mostrar que a baixa atividade de certas áreas do lobo frontal e temporal, responsáveis pela empatia e pela compaixão, poderia nos auxiliar a identificar um psicopata. Só que o que é interessante na história é que uma coisa muito inimaginável acabou ocorrendo, que é, a fim de construir um quadro comparativo, Fallon resolveu servir-se de tomografias de si mesmo e de membros da sua própria família. E aí ele descobriu que o seu próprio cérebro tinha similitudes fundamentais com a anatomia cerebral dos psicopatas, né? Ou seja, ele era, de uma certa maneira, um proto-psicopata. E é muito interessante as reações. Por exemplo, a mulher disse, eu sempre soube, né? Porque, afinal, sabe, anos a fio aí, esquecendo o dia do rodízio do carro, né? Não se comovendo com o relato da deficiência da avó, então, podia significar indiferença fria e tendencialmente psicopata, né? E é muito interessante como isso foi todo um processo, porque ele começa a responder, não, eu de fato eu sempre fui muito insensível, né? E ele reconhecia mesmo minhas ações de caridade eram feitas sem empatia e sem um real envolvimento, né? Só que havia um problema que era muito interessante, que era um detalhe, na verdade, porque Fallon não matou ninguém, né? E nem ninguém reclamou ter sido estuprado por ele. Então por que ele não passou ao ato, né? E aí a explicação dele próprio, né? O amor de família me salvou, né? Ele conseguiu neutralizar o pior, né? Eu achei muito interessante essa história porque ela demonstra uma certa limitação especulativa nesse caso, né? Porque talvez o que Fallon descobriu não foi a sua protopsicopatia, né? Nem a força redentora do amor familiar, né? Foi talvez uma possível ausência de relações diretas entre estados cerebrais e comportamento criminoso, né? Porque, de fato, quer dizer, era possível identificar áreas do cérebro, como o giro supramarginal, cujas atividades são fundamentais para a empatia e para a compaixão. Mas eu, como professor de filosofia, eu poderia lembrar que se nós formos kantianos, a apatia e a compaixão não são... a apatia e a desconfiança em relação à compaixão são condições não só para a psicopatia, mas para o comportamento antissocial, mas para o comportamento moral, né? Porque a universalidade do julgamento moral exige o não envolvimento especial com sujeitos particulares determinados. Ou seja, o mesmo estado cerebral poderia estar na base de dois comportamentos sociais divergentes, o que demonstraria que talvez não houvesse, na verdade, esse era o problema, uma causalidade direta entre estado cerebral e um comportamento social, né? Eu lembro isso porque, por uma série de questões que foram levantadas, muitas me parece que naturalizam um pouco esse pressuposto, né? De que, em última instância, nós poderíamos, por exemplo, encontrar um comportamento social, no final das contas, como, por exemplo, o otimismo, a partir de uma configuração genética específica, sem se perguntar, de uma certa maneira, até que ponto boa parte desse comportamento
ele varia radicalmente no seu significado, inclusive em relação a certas vivências sociais específicas, certo? Quer dizer, seria muito interessante começar por se perguntar, sei lá, o que nós entendemos por otimismo, né? O que se entendia por otimismo, o que se entenderá daqui para frente, o que outras culturas entendem, simplesmente para complexificar um pouco, eu diria a questão, né? Mas eu tenderia aqui a aproveitar esse momento para levantar 2 pontos que me parecem centrais em toda essa discussão, né? Porque, de fato, acho que a gente está vivendo numa época onde fica muito claro uma certa dessacralização do corpo, né? Um pouco essa ideia de que o corpo seria uma entidade sacralizada, em larga medida, inviolável, né? Em uma série de características que lhe seriam absolutamente determinantes, né? Quer dizer, a não ser sobre o caso de doenças já claramente tipificadas, né? Quer dizer, longe disso, quer dizer, nós vemos uma dessacralização que permitiria no horizonte que o nosso corpo fosse objeto de uma espécie de engenharia visando uma melhor performance, melhores resultados, certo? Melhores inserções sociais, melhores adaptações sociais a certos padrões claramente estabelecidos, certo? Quer dizer, levando então a um horizonte até bem pouco tempo inimaginável uma certa capacidade de intervenção da técnica, né? Numa dimensão que até então aparecia como uma dimensão, eu diria, refratária inicialmente a tal modalidade, digamos assim, de aproximação. Quer dizer, a técnica vai se aproximando de maneira cada vez mais precisa, certo? De certos dispositivos ligados à subjetividade, né? Quer dizer, não só o corpo, mas também a própria caracterização dos sujeitos, certo? Que permitiriam, então, com que, esse aqui é o dado que me parece interessante, uma série de valores que são socialmente constituídos, ligados a um modelo de performance, ligados a um modelo de optimização, ligados a um modelo de atuação, de adaptação à vida social, comecem a ser objetos fundamentais, eu diria, de uma reengenharia, né? Uma reengenharia, agora não mais as reengenharias institucionais, empresariais, mas uma espécie de reengenharia de si, uma reengenharia contínua e constante de si, né? Isso me parece muito específico, muito interessante para se pensar como, de uma certa maneira, um certo setor da genética, como a Ana mostrou muito bem, na verdade vai permitindo, vai dando uma concretude para um certo ideal empresarial de si, né? Quer dizer, a capacidade então que eu vou ter, um pouco como se eu fosse uma empresa de mim mesmo, de conseguir as melhores performances, de conseguir os melhores dentro de um espaço de alta concorrência, sabe? Conseguir me destacar dentro dos processos de concorrência graças a uma espécie de capital inicial, né? Quer dizer, qual é o meu capital inicial? É aquilo que os meus genes permitem. Então, da mesma maneira como, sei lá, o pai do neoliberalismo na economia, que era um sujeito chamado Gary Becker, inventou o termo capital humano, e era muito interessante, porque quando ele inventou, ele falava, isso é um termo absolutamente, que no começo eu tive medo de utilizar, porque as pessoas podiam pensar que eu estava querendo instrumentalizar, né? Aceitar um certo nível de instrumentalização das relações sociais, e ele mesmo foi um dos primeiros a mostrar surpresa ao saber que 20, por exemplo, anos depois, porque isso aconteceu nos anos 60, era um termo completamente naturalizado. Então, da mesma maneira como nós falamos de um capital humano, quer dizer, nós falaremos, ou é bem provável que já se fale, de um capital genético, certo? Quer dizer, ou seja, uma espécie, mas o que não é só uma metáfora, né? Porque as metáforas nunca são meras metáforas, elas descrevem muito bem um paradigma de relação a si mesmo, um paradigma de compreensão, de autocompreensão, que vai se naturalizando com consequências muito claras, né? Então, eu acho muito importante que, nesse momento, se pergunte muito claramente, quer dizer, até que ponto, quais são os valores que nós colocamos como valores de fato não problemáticos, não passíveis de conflito, não passíveis de interpretação, quer dizer, a ponto de nós aceitarmos, então, de uma certa maneira, com que a vida social ela vá, na verdade,
criando todas as condições para que um certo modelo de relação a si comece a imperar de uma maneira cada vez mais digamos assim, mas sem contraponto algum, né? Quer dizer, eu insistiria um pouco nesse tópico de uma maneira, digamos assim, mais genérica, e também queria levantar outras duas questões que me parecem muito interessantes a partir de todas as questões levantadas aqui, né, pela primeira exposição, né? Me parece que as questões éticas, na verdade, do meu ponto de vista, na verdade, elas são duas muito interessantes. Melhor, eu até me pergunto se elas são de fato questões éticas, porque as questões fundamentais que aparecem muito nesses embates é o que eu tenho direito de saber, né, e o que eu tenho direito de não saber, né? E mais, na verdade, quem tem o direito de saber, né? Porque vários exemplos foram colocados de maneiras muito precisas. Quer dizer, você tem situações nas quais quem decide se sabe algo sobre si mesmo é o próprio indivíduo, né? E você tem outras situações nas quais quem decidiria se pode ou não, quem controlaria esse saber sobre os indivíduos são instituições, né? Uma coisa, sei lá, é a Grã-Bretanha permitir que se façam testes genéticos para certas modalidades de contratação ou de determinação de planos de saúde, né? Outra coisa, por exemplo, os indivíduos decidirem, afinal de contas, o que eles querem saber ou não sobre si mesmos, né? Então, acho que tem uma primeira questão, que é o que eu tenho direito de saber e quem tem o direito de saber. Eu acho que essas duas questões são bastante diferentes, né? Quer dizer, porque nós poderíamos simplesmente dizer, a princípio, eu tenho o direito de saber tudo, né? Tudo que é possível ser objeto de um saber me é acessível, né? E a questão interessante não é o que eu tenho direito de saber, o que implicaria uma certa limitação do desenvolvimento da técnica, certo? Então, até onde a técnica pode ir? Não, disso a gente não tem direito de querer saber, certo? A questão interessante que se coloca aqui, eu acho que essa que é a questão socialmente, digamos, relevante, é quem tem o direito de saber o que está sendo produzido pela ciência, né? Quem tem direito a ter acesso a isso, né? Quer dizer, até que ponto essa ampliação do saber ela pode se transformar numa reconstrução de um espaço da autonomia dos indivíduos, ou se ela vai se transformar num dispositivo social de controle, né? Quer dizer, há algo que significa, bem, eu tenho então uma certa condição de poder saber certas coisas que podem me dar aumentar um pouco a minha possibilidade de autonomia, e há outras coisas, e há assim, um destino desse tipo de saber que pode, na verdade, fortalecer um processo de heteronomia ainda maior. Ou seja, pessoas sabem sobre mim, muitas vezes coisas que sequer eu sei direito, certo? E elas decidem sobre o meu destino, sobre como é que para onde eu vou, o que eu farei, ou o que é melhor, a partir não só do que elas sabem geneticamente, mas digamos assim, dos pressupostos que elas resolveram naturalizar. Acho que foi muito interessante esse depoimento do rapaz que tinha um QI de 180, né, dizendo, quer dizer, porque isso seria muito interessante, quer dizer, falando, olha, em última hipótese, isso não significou nada para mim, eu não fiz nada de especial, né? Mas como nós conhecemos muito bem, digamos assim, essa perversão da quantificação, que é muito própria das nossas sociedades, quer dizer, muito facilmente nós poderemos imaginar um tipo de princípio no qual você começaria, de fato, a falar, não, mas eu quero pessoas que tenham que ir até tanto, né, a partir de tanto, né? Quer dizer, porque é muito mais fácil você determinar qualidades quantitativamente do que realmente analisar qualidades, né? Muito mais fácil você estabelecer, não, a partir de tanto, certo? Eu posso esperar algumas coisas do que realmente analisar qualitativamente singularidades, né? A gente conhece muito bem, em menor grau, essas consequências já nos testes psicométricos e psicológicos. Vamos poder imaginar um maior grau de equívoco, ainda muito mais amplo, certo? Se nós tivéssemos uma espécie de generalização de um certo acesso institucional àquilo que a genética é capaz de nos
nos permitir saber, né? Então, a primeira questão que eu teria é um pouco essa. Acho que esses debates sobre ética, eles são muito mais um debate não só sobre o que eu tenho o direito de saber, que esse não me parece um debate ético, né? Eu não vejo qual é a questão ética, né? Quer dizer, eu acho que a questão ética seria, na verdade, muito mais quem tem o direito de saber, né? E, por outro lado, aí tem uma questão muito interessante, aí essa sim é uma questão, acho que extremamente sensível, é o que eu tenho o direito de escolher, né? Eu acho que os exemplos que você levantou são exemplos pedagógicos muito, muito ricos, porque eles colocam, então, assim, são esses tricky, essas situações complicadas, né? Por exemplo, então você tem uma família de pessoas que são surdas e elas querem, então, escolher a possibilidade do seu filho continuar o seu legado, certo? De uma certa maneira, ou se configurar um pouco dentro desse modelo de percepção que vai se construindo no interior familiar. E aí acho que uma questão de fato muito, muito interessante, quer dizer, o que eu tenho o direito de escolher, né? Porque a questão que me parece boa é até que ponto nós podemos admitir, por exemplo, que eu posso ser o resultado da vontade de um outro, né? Até que, porque esses processos normalmente são processos que se dão dentro de relações de filiação, né? Então, os pais falam, bem, eu gostaria que meu filho fosse assim, 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 que ele tivesse olho azul, que ele fosse dessa maneira, dessa maneira. E a questão interessante é, bem, o que significa, por exemplo, um sujeito que sabe que cada elemento da sua característica física e genética foi decisão da vontade de um outro. Que no fundo ele é o projeto da vontade de um outro. Porque se tem alguma coisa que todos nós sabemos é que, em última instância, nós somos em larga medida, né? Quer dizer, dentro de um espectro muito amplo, né? Resultados das contingências dos encontros. Das contingências do que, quer dizer, nós não somos, nós sabemos que nós temos uma dimensão que é um pouco o resultado conflitual, né, do peso da vontade de um outro no interior da nossa vontade. Certo? E já essa dimensão conflitual faz que nossos núcleos familiares sejam núcleos produtores de neurose, né, no sentido mais forte do termo. Certo? Nós lidamos, está longe de nós lidarmos bem com essa experiência de uma certa filiação. Alguns lidam de uma maneira extremamente invasiva, outros trabalham, outros fazem 15 anos de análise, certo? Então, mas eu diria, o que nós estaríamos realmente dispostos a de uma certa maneira, radicalizar este conflito até o ponto de nós sabermos que, em última instância, a estrutura da nossa determinação genética, seja, aquilo que antes era objeto de uma contingência, né, vai ser agora resultado da vontade consciente de um outro, que me determinou até este ponto, né? A questão interessante é em que esse universo acaba por não só potencializar ainda mais conflitos que nós conhecemos muito claramente dentro das relações de filiação, mas retirar, ou pelo menos levar a um ponto extremo, todo um questionamento sobre a natureza da relação entre contingência e liberdade, né? Então, me parece que essas questões, elas, claro, estão longe de ser questões de fácil resolução, mas eu sempre acreditei que ninguém espera que a gente responda realmente as questões. Eu acho que espera que a gente coloque os bons problemas, né? Quer dizer, que constitui, na verdade, quais são os problemas efetivos dentro desse processo. E eu acho que essas questões ligadas ao desenvolvimento exponencial das técnicas, né, e a capacidade que a ciência contemporânea tem de atingir píncaros de precisão antes inimagináveis, muitas vezes nos faz não colocar as questões exatas, porque como nós temos, de uma certa maneira, ainda muito uma certa herança teológica da ideia de que existe uma sacralidade do corpo, né? Não é possível decidir, sabe, sobre o corpo. Quer dizer, nós estamos num país onde mesmo questões completamente elementares, como, por exemplo, problemas ligados ao aborto, ou mesmo questões que em outros contextos foram vistas de uma maneira muito menos problemática, quando o problema das células-troncos, sabe, mobilizam reações da ordem, muitas vezes, do inimaginável.
certo? Então, isso demonstra, digamos assim, o grau de sacralização que me parece que certas sociedades ainda aceitam como dado pacífico, né? E eu insistiria que talvez essas questões que a ciência nos traz hoje não devem ser postas neste ponto. Nós podemos, de uma certa maneira, dessacralizar nossa relação ao corpo no seu mais extremo limite, certo? Sem que isso não signifique nenhum tipo de problema ético, a meu ver, né? Os problemas me parecem que aparecem em outra dimensão. Quando nós perguntamos, por exemplo, bem, mas quem terá o acesso às informações sobre mim, né? Quem, em última instância, terá o direito de criar bancos a partir de informações sobre mim, né? Que acho que ficou muito claramente colocado quando, no caso do sequestro, onde você teve lá os promotores que disseram, não, mas veja, a partir do momento que ela... Tem um lado meio cômico nisso aí, né? A partir do momento, então, é muito cômico, porque não, isso vale a pena essa colocação. Porque isso me lembrou, não por acaso, a tática que a Stasi fazia, né? A Stasi tinha um banco, a polícia secreta da antiga DDR, né, da Alemanha Oriental, tinha um banco de informações. Tudo bem que eles eram ainda muito precários, né? Mas eles não tinham só um banco de salivas, mas eles tinham um banco de suor, né? Porque todas as vezes que você ia ser inquirido, né, pela Stasi, então você ficava num banco, você mandava você colocar a mão aqui, e essa mão, e ela feita de um tecido X que absorvia muito bem o suor, e eles guardavam isso em pequenos vidros, né, para que os cachorros depois pudessem sentir e saírem atrás das pessoas, né? Que cachorrada. Pois é. Não, então era um banco, porque isso pode ser visto, não existe mais, mas no comecinho, quando a final da DDR acabou, eles ainda guardaram, então você podia acessar. Tinham 20 e 30 mil cheiros diferentes. Era o princípio do controle biopolítico, mas assim, duas revoluções industriais atrás, né? Ou seja, então você podia... O processo é um pouco esse. Então você poderia imaginar... então a gente pode fazer um banco de saliva, né? Seria muito, sabe, você vai a um banco de saliva de todas as pessoas, então você pode acessar informações ou coisas dessa natureza. Então, tudo isso, eu faço essa associação para mostrar, digamos, o cunho totalitário desse tipo de prática de política, né? Não é estranho que ela seja mais ou menos idêntica às sociedades de hipercontrole, né, que nós conhecemos no passado. E a questão interessante é nós nos perguntarmos, afinal de contas, que tipo de sociedade nós queremos. E aí foi uma discussão muito boa, porque com o desdobramento do desenvolvimento técnico, por exemplo, da área de genética tal como a gente vê hoje, essa questão ela ganha uma sensibilidade muito maior. Porque nós podemos, de fato, ter modelos de sociedade muito, muito, muito amplos. Quer dizer, a gente pode chegar a um nível de controle que era inimaginável há 50 anos, né? A questão interessante é, nós queremos ou não? Certo? Quer dizer, eu diria muito mais do que tentar naturalizar princípios éticos, é se perguntar, em última instância, que tipo de sociedade nós realmente estamos querendo produzir. Que tipo de sociedade nós estamos dispostos a constituir. Eu teria um pouco uma intuição que é mais ou menos a seguinte: nós nunca conseguiremos responder essa pergunta, né? Nós nunca conseguiremos ter um consenso a respeito dessa pergunta, do horizonte de sociedade que nós queremos. Então há todo um trabalho para, de uma certa maneira, permitir que esse horizonte continue aberto, né? Quer dizer, permitir que esse horizonte ele tenha a sua maleabilidade necessária, né? Isso vai nos colocar questões, sim, sobre como nós queremos que a circulação dos saberes se produza daqui para frente. Bem, era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado.